Então talvez possa ter a bondade de explicar como é que encontramos isso no rio? Abriu a sacola enquanto falava e jogou no chão, vestido de noiva de seda, um par de sapatos de cetim branco e uma coroa e véu de noiva, tudo desbotado e encharcado de água. Veja só, disse, colocando uma aliança nova em cima da pilha. Aí está, uma noz para o senhor quebrar, Sr. Holmes. Ah, realmente, disse meu amigo, soprando anéis de fumaça no ar. Tirou isso tudo do rio? Não. Foi tudo encontrado flutuando perto da margem por um guarda florestal. Foram identificadas como sendo as roupas dela e me parece que se as roupas estavam lá, o corpo estaria por perto. Seguindo seu raciocínio brilhante, o corpo de qualquer um deve ser achado perto de seu guarda-roupa? E por favor, me diga, onde pretende chegar com isso? Algum indício ligando Flora Miller ao desaparecimento da moça? Receio que isso seja um pouco difícil. É mesmo? Exclamou Lestrade com aspereza. E eu receio, Sr. Holmes, que não seja muito prático com suas deduções e hipóteses. Já cometeu 2 erros em 2 minutos. Esse vestido compromete a Sra. Flora. Como? Há um bolso no vestido, no bolso há uma carteira, nessa carteira um bilhete, e aqui está o bilhete. Bateu com um papel na mesa à sua frente. Ouça só isso. Você me verá quando tudo estiver pronto. Venha imediatamente. F.H.W. A minha teoria desde o início foi que Lady St. Simon foi levada por um ardil de Flora Miller e que esta, certamente com cúmplices, é responsável por seu desaparecimento. Aqui, assinado com suas iniciais, está o bilhete que, sem dúvida, foi enfiado sorrateiramente em sua porta e que a levou a se entregar a eles. Muito bem, Lestrade, disse Holmes com um sorriso. Você realmente está indo muito bem. Deixe-me ver. Pegou o papel desinteressadamente, mas ficou logo alerta e soltou uma exclamação de prazer. Isso é realmente importante, disse. Acha mesmo? Extremamente. Dou-lhe os parabéns. Lestrade ficou de pé e se inclinou para olhar triunfante. Mas olhe só, exclamou. Está olhando o lado errado? Pelo contrário, este é o lado certo. O lado certo? Está louco? É aqui que está o bilhete escrito a lápis, deste lado. E desse é o que parece ser um pedaço de uma conta de hotel que me interessa profundamente. Não tem nada de interessante nisso, já olhei antes, disse Lestrade. 4 de outubro, quarto. 8 shillings café da manhã. 2 shillings e 6 pennies. Coquetel, 1 shilling. Almoço, 2 shillings e 6 pennies. Copo de xerez, 8 pennies. Não vejo nada de importante nisso. Provavelmente não, mas é muito importante assim mesmo. Quanto ao bilhete, também é importante, ou pelo menos as iniciais o são, portanto, humilhação. Dou-lhe os parabéns novamente. Já perdi tempo demais, disse Lestrade de pé. Acredito em trabalho e não em sentar em frente da lareira elaborando lindas teorias. Uma boa tarde para o senhor, Sr. Holmes, e vamos ver qual de nós resolve esse problema primeiro. Pegou as roupas, meteu-as na sacola e foi em direção à porta. Apenas uma sugestão. O lustrado, disse Holmes.
arrastando as palavras antes que sumisse seu rival. Vou lhe dar a verdadeira solução, Lady Simon. É um mito! Não existe! Nunca existiu essa pessoa! Lestrade olhou meu companheiro com compaixão. Virou-se depois para mim, bateu na testa 3 vezes, sacudiu solenemente a cabeça e saiu depressa. Mal havia fechado a porta atrás de si e Holmes já se levantara e vestira o sobretudo. Tem alguma razão em falar de trabalho, comentou. Acho, Watson, que vou deixar você com seus jornais por pouco tempo. Passava-se das 5 horas quando Sherlock Holmes saiu, mas não tive ocasião de me sentir só, pois dentro de 1 hora chegou um homem com uma enorme caixa preta. Abriu-a com o auxílio de um rapazola que viera junto, e para minha grande surpresa uma ceia gastronômica começou a ser arrumada na modesta mesa de mogno de nosso alojamento. Um par de galinhas d'Angola, um fazão, uma torta de patê de foie gras, com um grupo de garrafas vetustas e poeirentas. Após arrumar essas coisas, os 2 visitantes sumiram como o gênio das noites da Arábia, sem qualquer explicação, exceto que tudo estava pago e tinha sido encomendado para entrega nesse endereço. Pouco antes das 9 horas, Sherlock Holmes entrou, animado. As feições estavam graves, mas os olhos brilhavam, o que me fez pensar que não tinha ficado desapontado em suas conclusões. Trouxeram a ceia, disse, esfregando as mãos. Parece que está esperando visitas? Puseram a mesa para 5 pessoas? Sim. Acho que vamos ter companhia, disse. Estou surpreso que Lord Simon não tenha chegado ainda. Acho que estou ouvindo seus passos na escada. Era realmente o nosso visitante da manhã, que entrou apressadamente, balançando o cordão do pince-nez mais vigorosamente que nunca e com um ar muito perturbado nas feições aristocráticas. Meu mensageiro o encontrou, então? Perguntou Holmes. Sim, e devo confessar que o conteúdo muito me espantou. Está seguro do que disse? Absolutamente. Lord Simon caiu em uma cadeira e passou a mão pela testa. O que dirá o Duque quando souber que um membro da família sofreu tal humilhação? Foi um mero acidente. Não concordo que haja havido nenhuma humilhação. Olhe essas coisas de outro ponto de vista. Não vejo como ninguém seja culpado. Não posso imaginar como a moça poderia ter agido de outra forma, embora seja lastimável que tenha usado métodos tão abruptos. Mas, como não tem mãe, não havia ninguém para aconselhá-la nessa crise. Foi uma ofensa, senhor, uma ofensa pública, disse Simon, batendo com os dedos na mesa. Deve ser tolerante com essa pobre moça, colocada em situação tão difícil. Não serei tolerante. Estou muito zangado, realmente, e fui vergonhosamente usado. Acho que ouvi a campainha, disse Holmes. Ouço passos na entrada. Se não posso persuadi-lo a ser leniente neste assunto, Lord Simon trouxe aqui um defensor que talvez seja mais bem-sucedido. Abriu a porta e fez entrar uma dama e um cavalheiro. Lord Simon, disse, permita-me apresentar-lhe o senhor e a senhora Frances Hay Moulton. A senhora, acho eu, o senhor já conhece.
À vista dos recém-chegados, nosso cliente ficara de pé, muito empertigado, com os olhos baixos e uma das mãos enfiadas no peito da sobrecasaca, a verdadeira imagem da dignidade ofendida. A senhora dera um passo em sua direção e estendera a mão, mas ele continuara de olhos baixos. Tanto melhor para ele, talvez, pois o rosto suplicante dela era difícil de resistir. Você está zangado, Robert, disse ela. Bem, acho que tem toda a razão. Tenha a bondade de não pedir desculpas a mim, disse Lord Simon amargamente. Ah, sim. Sei que o tratei muito mal e deveria ter falado com você antes de partir. Mas estava muito perturbada e desde que vi Frank não sabia o que estava fazendo ou dizendo. Foi um milagre que não caísse no chão desmaiada, lá mesmo, em frente ao altar. Talvez a senhora Moulton preferisse que meu amigo e eu saíssemos da sala enquanto explica tudo? Se é que posso dar minha opinião, disse o cavalheiro desconhecido. Já tem havido segredos demais nesse negócio. Por mim, gostaria que toda a Europa e a América ouvissem tudo. Era um homem pequeno, musculoso, queimado do sol, com feições agudas e uma maneira alerta. Então começarei nossa história agora mesmo, disse a senhora. Este aqui é o Frank e nos encontramos em 1881 na mina de Macquarie, perto das montanhas rochosas onde o pai estava trabalhando nas terras de mineração que arrendara. Frank e eu ficamos noivos, mas um dia o pai encontrou um veio muito bom e ficou rico, enquanto que o pobre Frank tinha uma concessão que não deu em nada. Quanto mais rico o pai ficava, mais pobre ficava o Frank. Finalmente o pai não quis mais ouvir falar de nosso noivado e me levou embora para São Francisco. Frank não desistiu, entretanto, e me seguiu até lá, e nós nos víamos sem meu pai saber de nada. Ficaria muito zangado se soubesse. Então nos escondíamos dele. Frank disse que iria embora fazer sua fortuna e não voltaria para me buscar enquanto não tivesse tanto dinheiro quanto meu pai. Então prometi que esperaria por ele para sempre e que não me casaria com ninguém mais enquanto ele vivesse. Então, por que não nos casamos agora mesmo? Ele disse. E direi que sou seu marido enquanto não voltar para buscá-la? Bem, conversamos um pouco. Ele tinha arrumado tudo tão direitinho com o sacerdote, pronto, à espera, que nos casamos ali mesmo. Então Frank foi embora em busca da fortuna e voltei para o meu pai. A próxima notícia que tive era de que Frank estava em Montana e depois foi trabalhar em Minas, no Arizona, e depois disso tive notícias no Novo México. Depois veio um artigo longo no jornal sobre um acampamento de mineiros que haviam sido atacados pelos índios Apache, e o nome do Frank estava na lista dos que haviam sido mortos. Desmaiei quando li isso e fiquei muito doente durante meses. O pai pensou que tinha alguma doença rara e me levou a todos os médicos de São Francisco. Não tive nenhuma notícia por mais de um ano e nunca duvidei que Frank estivesse realmente morto. Então Lord Simon veio a São Francisco e nós viemos a Londres
e arranjaram esse casamento. E meu pai ficou muito contente, mas eu sentia todo o tempo que nenhum homem neste mundo poderia tomar o lugar do meu pobre Frank em meu coração. Mesmo assim, se casasse com Lord Simon, claro que teria cumprido meu dever com ele. Não se pode ordenar o amor, mas os atos sim. Fui até o altar com ele, decidida a ser a melhor esposa possível. Mas podem imaginar o que senti quando entrei na igreja e vi Frank olhando para mim de um dos bancos? Primeiro pensei que fosse um fantasma, mas quando olhei de novo, ele ainda estava lá, com uma espécie de interrogação nos olhos, como se me estivesse perguntando se estava contente ou triste de vê-lo. Foi um milagre eu não ter desmaiado. Só sei que tudo estava virando e as palavras do sacerdote eram como um zumbido de abelhas em meus ouvidos. Não sabia o que fazer. Deveria interromper a cerimônia e fazer uma cena na igreja? Olhei novamente para ele e parecia que sabia o que estava pensando, pois ergueu um dedo aos lábios, fazendo sinal de silêncio. Depois, vi que rabiscava em um pedaço de papel e eu sabia que estava escrevendo para mim. Quando passei pelo banco dele ao sair da igreja, deixei cair meu buquê e ele enfiou o bilhete em minha mão quando devolveu as flores. Era uma linha só, pedindo que eu me encontrasse com ele quando me desse o sinal. Claro que nunca duvidei por um instante que meu primeiro dever era com ele e decidi fazer exatamente o que ele mandasse. Quando voltei a casa, contei à minha criada que o conhecera na Califórnia e sempre gostara muito dele. Mandei que não dissesse nada a ninguém, mas que arrumasse umas roupas e deixasse meu casaco e o chapéu à mão. Sei que devia ter falado com Lord Simon, mas era extremamente difícil em frente de sua mãe e todos os ilustres convidados. Resolvi fugir e contar tudo depois. Não fiquei sentada nem 10 minutos à mesa quando vi Frank pela janela do outro lado da rua. Ele fez sinal para mim e começou a andar em direção ao parque. Fui até o quarto, vesti o casaco e fui atrás dele. Uma mulher veio atrás de mim, falando qualquer coisa sobre Lord Simon. Parece, pelo pouco que ouvi, que ele tinha um segredo também antes do casamento. Mas consegui me livrar dela e logo alcancei Frank. Tomamos um carro juntos e fomos para um quarto que ele alugara em Gordon Square. Isso foi meu verdadeiro casamento depois de todos esses anos de espera. Frank fora prisioneiro dos Apache e fugira. Fora para São Francisco, descobrira que eu o considerava morto e tinha ido para a Inglaterra. Seguiu-me até aqui e me encontrou na manhã do meu casamento. Vi no jornal, explicou o americano. Dava o nome dela e a igreja, mas não dizia onde ela morava. Conversamos então sobre o que deveríamos fazer e Frank era a favor de contar tudo, mas eu estava tão envergonhada que só queria desaparecer e nunca mais ver nenhum deles, só mandar umas linhas para o pai para dizer que estava viva. Era horrível para mim pensar em todos aqueles lords e ladies sentados em volta da mesa de almoço esperando que eu voltasse. Então Frank pegou minhas roupas e tudo, fez um pacote e para que
não servisse de pista, jogou em algum lugar onde ninguém ia encontrá-lo. Era provável que estivéssemos a caminho de Paris amanhã, mas esse cavalheiro, o Sr. Holmes, veio nos procurar esta tarde. Embora não consiga imaginar como, ele nos encontrou e mostrou claramente e com muita bondade que eu estava errada e Frank tinha razão e que devíamos contar toda a verdade. Ofereceu-nos a oportunidade de falar com Lord Simon sozinho. E então viemos a seus aposentos imediatamente. Agora, Robert, você ouviu a história toda e sinto muito se o magoei, mas espero que você não fique muito sentido comigo. Lord Simon não relaxara sua atitude rígida, mas ouvira com a testa franzida e os lábios comprimidos toda essa longa narrativa. Perdoe-me, disse, mas não é meu costume discutir assuntos pessoais íntimos em público. Então, não vai me perdoar? Não vai apertar minha mão antes que eu me vá? Oh, claro, isso lhe dá prazer. Estendeu a mão e apertou friamente a mão que ela lhe estendeu. Esperava, sugeriu Holmes, que nos acompanhasse em uma pequena ceia. Acho que está pedindo demais, respondeu o nobre. Posso ser forçado a aceitar esses recentes acontecimentos, mas não devem esperar que eu os comemore. Acho que, com sua permissão, vou me retirar agora, desejando a todos uma boa noite. Incluiu todos no comprimento de sua cabeça e saiu da sala. Então espero que pelo menos o casal me honre com sua companhia, disse Sherlock Holmes. E sempre um prazer será conhecer um americano, Sr. Moulton, pois sou uma pessoa que acredita que a loucura de um monarca e a idiotice de um ministro em anos passados não evitará que nossos filhos sejam algum dia cidadãos do mesmo país, debaixo de uma bandeira que será uma combinação da inglesa e da americana. Esse caso foi bem interessante, disse Holmes, quando os visitantes haviam saído. Serve para demonstrar claramente como a explicação de um mistério pode ser muito simples, mesmo quando de início pareça inexplicável. Nada podia ser mais inexplicável, nada podia ser mais natural que a sequência de acontecimentos conforme narrada por essa senhora, e nada mais estranho que o resultado quando visto, por exemplo, pelo Sr. Lestrade da Scotland Yard. Você não estava errado, então? Desde o princípio, dois fatores muito óbvios para mim. Um era que a moça estava disposta a se submeter à cerimônia de casamento. O outro que se arrependera disso poucos minutos após voltar a casa. É evidente que alguma coisa tinha acontecido durante a manhã para fazê-la mudar de ideia. O que poderia ter sido? Não poderia ter falado com ninguém quando estava fora de casa, pois estava acompanhada pelo noivo. Então teria visto alguém? Se tivesse, teria sido alguém da América, pois tinha passado tão pouco tempo neste país que não poderia ter permitido que ninguém tivesse adquirido uma importância tão grande que bastava vê-lo para mudar seus planos completamente. Veja que já chegamos, por um processo de exclusão, à ideia que ela deveria ter visto um americano. Então, quem poderia ser esse americano? E por que teria tanta influência sobre ela? Poderia ser amante, poderia ser um marido. Sua juventude havia, eu sabia, sido passada em cenas rudes e condições estranhas.
Já havia chegado a esse ponto antes de ouvir a narrativa de Lord Simon, quando nos contou sobre o homem no banco da igreja, da mudança no estado de espírito da noiva, da maneira tão óbvia de conseguir passar um bilhete, deixando cair o buquê, da conversa com a criada confidencial, e a alusão muito significativa a se apossar de terras que, em linguagem dos mineiros, quer dizer tomar posse daquilo a que outra pessoa já tem direito. A situação ficou absolutamente clara. Ela fugira com um homem, e esse homem era um amante ou marido anterior, e as probabilidades eram a favor dessa última hipótese. E como foi que os encontrou? Talvez tivesse sido difícil, mas nosso amigo Lestrade tinha essa informação nas mãos e não lhe deu valor. As iniciais eram, claro, de grande importância, mas mais valioso ainda era saber que nessa semana ele pagara a conta em um dos hotéis mais exclusivos de Londres. Como sabia que era exclusivo? Pelos preços exclusivos, 8 shillings por um quarto e 8 pennies por um copo de xerez mostravam que se tratava de um dos hotéis mais caros. Não há muitos em Londres que cobram esses preços. No segundo que visitei, na América, Northumberland, vi pelo registro que Francis H. Moulton, um cavalheiro americano, saíra no dia anterior e vendo os itens de sua conta, encontrei exatamente os mesmos que vira na duplicata da conta. A correspondência era para ser enviada a 226 Gordon Square. Por conseguinte, me encaminhei para lá e tive a sorte de encontrar o casal amoroso em casa. Arrisquei dar-lhes uns conselhos paternais e lhes mostrar que seria melhor de todos os lados que esclarecessem sua posição ao público em geral e a Lord Simon em particular. Convidei-os a se encontrar com ele aqui e, como viu, obriguei-o a comparecer, mas sem resultado nenhum, comentei. A atitude dele não foi nada elegante. Ah, Watson, disse Holmes, sorrindo. Talvez você também não fosse nada elegante se, depois de todo o trabalho de fazer a corte e se casar, você se encontrasse privado no mesmo momento de sua esposa e de uma fortuna. Acho que devemos julgar Lord Simon com muita compaixão e agradecer os céus que não é provável que jamais nos encontremos na mesma situação. Puxe sua cadeira para perto e dê-me meu violino, pois nosso único problema agora é como passar essas noites sombrias de outono. Subtítulo: A Coroa de Berilos. Holmes, disse uma manhã, quando olhava a rua de nossa janela arredondada. Tem um louco passando na rua. É uma lástima que a família dele o deixe sair sozinho. Meu amigo levantou-se preguiçosamente da poltrona, onde reclinava-se, e ficou junto de mim, com as mãos no bolso do roupão, olhando sobre meu ombro. Era uma manhã brilhante de fevereiro, fria e seca, e a neve do dia anterior ainda cobria o chão, reluzindo a luz do sol de inverno. No meio da rua Baker havia sido mastigada pelos carros
formando uma massa escura, lamacenta, mas dos dois lados da rua e ao longo dos caminhos amontoava-se em flocos cintilantemente brancos. A calçada cinzenta havia sido limpa e raspada, mas ainda estava perigosamente escorregadia e poucas pessoas se haviam aventurado a sair. Na verdade, ninguém vinha andando da direção da estação metropolitana, exceto esse único cavalheiro cuja conduta excêntrica atraíra minha atenção. Era um homem de seus 50 anos, alto, cheio de corpo e imponente, com um rosto maciço de feições acentuadas. Estava vestido em estilo sóbrio, mas luxuoso, com uma sobrecasaca preta, chapéu reluzente, polainas marrons e calças cinzento pérola, muito bem talhadas, mas seus gestos eram um contraste absurdo com a dignidade de suas roupas e feições, pois estava correndo aos arrancos, dando pulinhos de vez em quando, como um homem cansado que não está habituado a usar as pernas. Enquanto corria dessa maneira irregular, sacudia as mãos e a cabeça e contorcia o rosto em caretas extraordinárias. O que há com esse homem? Perguntei. Está olhando o número das casas. Acho que está vindo para cá, disse Holmes, esfregando as mãos. Aqui? Sim, creio que vem me consultar profissionalmente. Estou reconhecendo sintomas. Ah, não disse? Enquanto falava, o homem chegou ofegante à nossa porta e tocou a campainha com tal força que a casa toda ressoou o clangor. Poucos instantes depois estava em nossa sala, ainda ofegante e gesticulando ainda, mas com um olhar tão triste e desesperado que nossos sorrisos morreram e ficamos cheios de horror e compaixão. Levou um tempo para conseguir falar, balançando o corpo e puxando os cabelos como alguém que tivesse alcançado o limite de suas forças e estivesse prestes a ter um colapso. De repente, ficando em pé, bateu com a cabeça contra a parede com tanta força que ambos corremos para ele e o arrastamos para o centro da sala. Sherlock Holmes o empurrou na poltrona e, sentando ao seu lado, deu pancadinhas em sua mão e falou com ele em voz calma e suave, que sabia tão bem empregar. Veio aqui me contar uma história, não foi? Disse. Está muito cansado, veio tão depressa. Procure descansar um pouco e recobrar o fôlego, e depois terei muito prazer em estudar qualquer problema que tenha para me contar. O homem ficou sentado por 1 minuto ou mais, respirando fundo e procurando conter a emoção. Depois passou o lenço na testa, comprimiu os lábios e virou de frente para nós. Naturalmente, pensam que sou louco, disse. Vejo que está muito abalado. Que aconteceu algo muito grave, respondeu Holmes. Só Deus sabe, algo que chega a abalar minha razão, de tão inesperado e tão terrível. A desgraça pública talvez pudesse encarar, embora seja um homem de caráter e reputação impecáveis.
Desgraça pessoal também sucede a todos nós, mas as duas ao mesmo tempo e de forma tão horrível é bastante para me levar à loucura. Além disso, não sou só eu, os mais nobres do país vão sofrer também, se não encontrarmos uma solução para esse horrível problema. Por favor, controle-se, senhor, disse Holmes. Conte-me calmamente quem é o senhor e o que aconteceu. Meu nome, respondeu nosso visitante, deve ser-lhe familiar. Sou Alexander Holder, da firma Bansiria Holder e Stevenson, da rua Triadnidle.